Você já se sentiu inseguro em situações que você sabia que deveria ter dominado? Talvez ao falar em público, ao expressar suas ideias, ou até mesmo em situações sociais simples. A insegurança pode ser paralisante, mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que oferece ferramentas práticas para superar isso de uma vez por todas? Hoje, vamos mergulhar no estoicismo e em seus 9 princípios que podem ajudar você a vencer a insegurança para sempre. Vamos lá! 1. Concentre-se no que você pode controlar. Um dos princípios centrais do estoicismo é a ideia de focar apenas naquilo que está sob o seu controle. Muitas vezes, nos deixamos consumir pela ansiedade, tentando controlar o resultado de situações que estão fora do nosso alcance, como a opinião dos outros ou eventos futuros imprevisíveis. Essa tentativa de controlar o incontrolável é uma das maiores fontes de insegurança. O estoicismo nos ensina que, ao focar no que podemos controlar, nossas ações, pensamentos e reações, liberamos energia mental para o que realmente importa. É aqui que começa o poder da confiança. Saber que estamos fazendo o nosso melhor, independentemente do que está fora do nosso alcance. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Quando você para de tentar agradar ou influenciar as percepções externas, descobre uma força interior. Afinal, como os outros reagem às suas ações não está sob o seu controle, mas a forma como você escolhe agir, sim. Pense nas situações em que você sentiu insegurança por se preocupar com a opinião dos outros. O quanto dessas preocupações realmente importaram a longo prazo? A realidade é que as pessoas estão tão presas em suas próprias vidas e preocupações que muitas vezes nem reparam tanto em nós como imaginamos. Concentrar-se no que você pode controlar reduz a ansiedade e traz uma sensação de paz e autossuficiência. Quando adotamos essa mentalidade, começamos a nos perguntar: o que está ao meu alcance agora? Essa pergunta simples, porém profunda, nos permite ter clareza sobre nossas ações e escolhas. Se você se encontrar em uma situação de desconforto ou dúvida, pergunte-se o que pode controlar nesse momento. Talvez seja sua resposta, sua preparação ou até mesmo seu estado emocional. Ao focar no que é controlável, você retira o peso das expectativas externas e se liberta da insegurança. Esse princípio é a base para vencer qualquer dúvida interna, pois te coloca no comando de si mesmo. 2. Aceite a impermanência. A impermanência é um fato universal da vida, mas frequentemente lutamos contra ela. Queremos que as coisas permaneçam do jeito que são, especialmente quando estamos em situações de conforto. No entanto, o estoicismo nos ensina que tudo, sem exceção, é transitório, seja o sucesso, o fracasso, as dificuldades ou as conquistas. A insegurança muitas vezes nasce da nossa incapacidade de aceitar que tudo muda, inclusive nós mesmos. Quando aceitamos essa verdade inevitável, o medo do fracasso ou da rejeição começa a perder seu poder, pois entendemos que esses sentimentos e eventos não duram para sempre. A aceitação da impermanência nos ensina a não nos apegarmos tanto às nossas emoções momentâneas. Quando estamos inseguros, tendemos a acreditar que esse sentimento sempre estará presente, que ele define quem somos. Mas, assim como as estações mudam, nossos sentimentos também mudam. O que nos causa desconforto hoje pode parecer insignificante amanhã. Essa perspectiva estoica nos convida a olhar para a vida com mais leveza, sabendo que as fases difíceis vão passar e que podemos crescer com elas. Ao nos desapegarmos da necessidade de permanência, ficamos mais abertos à mudança e menos vulneráveis à insegurança. Entender que tudo é impermanente também nos faz valorizar mais o presente. Quando você não está preso ao medo do futuro ou ao arrependimento do passado, começa a ver a beleza do agora. Este momento, como ele é, nunca mais voltará. E isso pode ser libertador. A insegurança perde seu poder quando aceitamos que até ela é temporária. Ao aceitar a impermanência, você abraça a realidade da mudança e se liberta da necessidade de controle total, o que reduz significativamente o sentimento de vulnerabilidade. 3. A virtude é o único bem. No estoicismo, a virtude, ou seja, viver de acordo com seus princípios e valores, é considerado o único bem verdadeiro. Isso significa que o verdadeiro sucesso na vida não está no que você possui ou no que os outros pensam de você, mas em como você se comporta.
Viver de acordo com a virtude envolve agir com honestidade, justiça, coragem e sabedoria. Quando você vive dessa maneira, a insegurança começa a desaparecer porque você deixa de depender da aprovação externa para se sentir bem consigo mesmo. Sua autoestima é construída internamente, com base em suas ações corretas e não nas expectativas alheias. Muitas vezes, a insegurança nasce de uma desconexão entre nossas ações e nossos valores. Quando agimos de maneira contrária ao que acreditamos, nossa consciência nos cobra, gerando um sentimento de inadequação. No entanto, ao fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, você constrói uma base sólida de autoconfiança. A virtude não está sujeita ao julgamento de outras pessoas. Se você age com integridade, está sempre em paz consigo mesmo, independentemente do que os outros possam pensar. Isso reduz significativamente a necessidade de aprovação externa, uma das principais causas da insegurança. Ao focar na virtude como único bem, você começa a perceber que a opinião dos outros, as circunstâncias externas ou os resultados de suas ações têm um valor muito menor do que imaginava. O que realmente importa é como você se comporta em relação a si mesmo e ao mundo. Isso cria uma confiança interna inabalável, pois você sabe que está vivendo de acordo com seus princípios, e não há nada mais poderoso do que isso para combater a insegurança. Lembre-se: a virtude é algo que ninguém pode tirar de você, e isso é uma verdadeira fonte de força. 4. Enxergue os desafios como oportunidades. A vida é cheia de desafios, e muitos deles podem gerar insegurança, especialmente quando não sabemos como lidar com eles. No entanto, o estoicismo nos ensina a mudar nossa perspectiva e ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Esse princípio está enraizado na ideia de que não são os eventos em si que nos afetam, mas a forma como reagimos a eles. Se você encara os desafios como inimigos, vai se sentir inseguro e paralisado. Mas se os vê como oportunidades para praticar a virtude e o autocontrole, cada dificuldade se torna uma chance de evolução. Os estoicos, como Marco Aurélio, acreditavam que as adversidades são fundamentais para o desenvolvimento do caráter. Quando você se depara com uma situação desafiadora, como uma crítica ou um fracasso, é aí que você tem a oportunidade de praticar paciência, resiliência e coragem. Ao ver os obstáculos dessa forma, você começa a perceber que cada momento difícil é uma chance de se fortalecer. A insegurança, então, perde seu poder, porque você sabe que, independentemente do resultado, o que realmente importa é como você responde à situação. Você ganha controle sobre suas emoções e pensamentos, o que reduz a sensação de vulnerabilidade. Encarar os desafios como oportunidades também diminui o medo do fracasso. Sabemos que o medo de falhar está diretamente relacionado à insegurança, mas quando você vê o fracasso como um professor, ele se torna uma ferramenta valiosa para o crescimento. Cada vez que você supera uma dificuldade, você se torna mais forte e mais confiante. Ao longo do tempo, essa mentalidade se traduz em uma resiliência emocional, onde a insegurança dá lugar à coragem de enfrentar qualquer situação, sabendo que você sempre pode aprender e melhorar. 5. Pratique a autorreflexão. O estoicismo nos convida a praticar a autorreflexão diária como uma forma de avaliar nossos pensamentos, ações e emoções. Marco Aurélio, em seu famoso livro O Meditações, fazia esse exercício todas as noites. A prática da autorreflexão permite que você entenda de onde vêm suas inseguranças e o que está alimentando essas emoções. Quando você se permite parar e refletir sobre seus pensamentos, descobre que muitas de suas inseguranças são construções mentais que, muitas vezes, não correspondem à realidade. A autorreflexão ajuda a criar um distanciamento entre você e suas emoções, o que é um conceito central no estoicismo. Em vez de ser dominado pela insegurança, você pode observar essa emoção de fora e questioná-la. Por que estou me sentindo assim? Existe algo que eu possa fazer para mudar essa situação? Esse tipo de análise calma e racional permite que você identifique padrões de pensamento que estão prejudicando sua confiança. À medida que você pratica essa introspecção, começa a perceber que a maioria das inseguranças nasce de medos irracionais ou da preocupação excessiva com a opinião dos outros. Além disso, a autorreflexão constante ajuda você a melhorar sua própria vida de maneira prática.
Ao entender suas emoções e reações, você pode fazer ajustes conscientes para viver de forma mais alinhada com seus valores e objetivos. Quando você age com mais intenção, a insegurança começa a desaparecer, pois você sente que está no controle de sua própria vida. A autorreflexão não só elimina a insegurança, mas também promove um crescimento constante, fazendo com que você se torne uma versão mais forte e confiante de si mesmo. 6. Visualização negativa. A visualização negativa, uma prática fundamental no estoicismo, pode parecer contraintuitiva à primeira vista, mas é extremamente eficaz para combater a insegurança. Ao imaginar o pior cenário possível em uma situação, você se prepara emocionalmente e mentalmente para lidar com qualquer resultado. Isso não significa ser pessimista, mas sim realista. Quando você visualiza e aceita a possibilidade de que as coisas podem não sair conforme o planejado, diminui a surpresa e o choque emocional caso algo dê errado. Ao praticar a visualização negativa, você se desensibiliza ao medo do fracasso. Muitas vezes, a insegurança está ligada ao medo de algo dar errado, seja uma apresentação em público, uma entrevista de emprego ou um novo relacionamento. Mas, ao visualizar conscientemente esses cenários, você começa a perceber que, mesmo que o pior aconteça, você ainda será capaz de lidar com a situação. Esse exercício mental diminui a intensidade da ansiedade e prepara você para agir de maneira mais calma e racional, independentemente do resultado. Esse tipo de prática também reforça a ideia de que, independentemente das circunstâncias, você sempre pode encontrar um caminho a seguir. Ao visualizar os piores cenários e perceber que eles são gerenciáveis, você automaticamente se sente mais seguro. Isso porque você desenvolve uma confiança interna de que, aconteça o que acontecer, você tem a capacidade de lidar com as adversidades. Com o tempo, essa prática transforma sua maneira de encarar os desafios, tornando você mais resiliente e menos suscetível à insegurança. 7. Desapegue-se da aprovação. A busca constante pela aprovação dos outros é uma das principais causas de insegurança. Vivemos em uma sociedade onde a validação externa é altamente valorizada, e a necessidade de ser aceito e admirado pelos outros pode gerar uma pressão interna imensa. O estoicismo, no entanto, nos ensina a nos desapegarmos dessa necessidade. Ao focar em nossa própria virtude e nas ações que consideramos corretas, a opinião dos outros perde o poder de nos afetar. A verdadeira confiança vem de dentro, e não de como os outros nos enxergam. Desapegar-se da aprovação externa requer prática e autoconhecimento. Isso significa estar confortável com a ideia de que você não agradará a todos, e tudo bem. Quando você vive de acordo com seus próprios valores, suas ações são guiadas pela integridade, e não pela necessidade de validação. Isso é incrivelmente libertador, pois você começa a viver para si mesmo, e não para as expectativas dos outros. A insegurança desaparece quando você entende que a opinião alheia não define o seu valor. Além disso, ao se desapegar da aprovação dos outros, você se torna mais autêntico. A autenticidade é um dos pilares da autoconfiança. Quando você se permite ser você mesmo, sem se preocupar com o julgamento externo, naturalmente se torna mais seguro. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você se desapega da necessidade de ser aprovado, mais autêntico e confiante você se torna. Com o tempo, essa nova mentalidade se reflete em todas as áreas da sua vida, tornando a insegurança uma preocupação do passado. 8. Memento mori. O conceito de memento mori, que significa, lembre-se de que você vai morrer, é um dos princípios mais profundos do estoicismo. Embora possa parecer sombrio à primeira vista, essa prática filosófica nos lembra que a vida é curta e finita. Essa consciência da mortalidade é, na verdade, uma ferramenta poderosa para combater a insegurança. Quando você se lembra de que o tempo é limitado, as preocupações triviais, como o medo de ser julgado ou a insegurança sobre como os outros o veem, perdem importância. Pensar na morte como algo inevitável nos faz valorizar mais o presente. Muitas vezes, a insegurança nos impede de viver plenamente porque estamos presos ao medo do que os outros vão pensar ou ao receio de falhar. Mas quando você abraça a ideia de que a vida é curta e imprevisível, começa a agir com mais coragem. O medo de errar ou de ser rejeitado diminui, porque você percebe que esses medos são insignificantes diante da brevidade da vida.
A prática de Memento Mori nos encoraja a tomar decisões mais ousadas e viver de forma mais autêntica. Além disso, esse princípio também nos ajuda a focar no que realmente importa. Quando você se lembra de que a vida não é eterna, começa a priorizar aquilo que traz sentido e propósito. A insegurança é muitas vezes alimentada por distrações e preocupações superficiais. Mas ao viver com a consciência da mortalidade, você se conecta mais profundamente com seus valores e propósitos, tornando-se mais forte e confiante. O Memento Mori nos ensina a viver com mais intensidade, sem deixar que a insegurança nos impeça de aproveitar ao máximo nosso tempo aqui. 9. Pratique a resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades, e no estoicismo, é considerada uma virtude essencial. A vida é cheia de altos e baixos, e a insegurança frequentemente aparece quando passamos por desafios que parecem grandes demais para serem superados. No entanto, o estoicismo ensina que cada obstáculo que enfrentamos é uma oportunidade de praticar a resiliência. Quanto mais enfrentamos e superamos as adversidades, mais fortes e confiantes nos tornamos. A insegurança desaparece à medida que construímos essa força interior através da prática constante. Quando você desenvolve a resiliência, aprende a não se abalar com as falhas ou os contratempos. Ao contrário, você começa a vê-los como parte do processo natural de crescimento. Os estoicos acreditavam que não era o evento em si que causava dor, mas a maneira como reagimos a ele. Se você adota uma mentalidade resiliente, percebe que nada pode realmente te derrubar, a menos que você permita. Isso dá origem a uma confiança silenciosa e inabalável, que reduz a insegurança a quase nada. A prática da resiliência é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. Além disso, a resiliência traz uma sensação de paz interior, pois você sabe que, independentemente do que aconteça, será capaz de lidar com a situação. Isso não significa que você nunca vai sentir insegurança, mas significa que você será capaz de superá-la mais rapidamente. A prática da resiliência transforma a forma como você vê os desafios e as dificuldades. Com o tempo, você se torna uma pessoa mais confiante, segura e capaz de enfrentar qualquer adversidade que a vida apresente. Então, esses foram os 9 princípios estoicos para vencer a insegurança de uma vez. Lembre-se: a insegurança é uma emoção natural, mas não precisa definir quem você é. Use essas ferramentas estoicas para construir uma vida de confiança, resiliência e tranquilidade interior. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa dessas lições. Vamos espalhar essa sabedoria juntos. Te espero no próximo vídeo.